só organizar aqui, Deixa eu só colocar aqui, viu, gente? Pera aí, um instantinho. Deixar prontinho aqui também. Porque eu fico visualizando aqui pelo notebook. Ok? Pronto, massa. Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? A gente vai hoje dar continuidade àquela série de exposições na carta aos Tessalonicenses. Lembra? Para você que vem acompanhando aí, a gente fez aqui uma abordagem na carta aos Tessalonicenses com uma perspectiva escatológica, né? Com uma posição já programada, saber se a igreja, como diz os pós-tribulacionistas, se ela passará ou se ela não passará pela grande tribulação, né? Nossos queridos amigos e irmãos pós-tribulacionistas insistem com a questão, né, de que a igreja ela está destinada a passar pela grande tribulação, e aí existem mil e umas explicações, teorias para tentar validar essa posição, a qual a palavra de Deus por si próprio não valida essa posição, ok? Então a gente já vem trabalhando desde o capítulo 1. Essa exposição ela tem como um principal objetivo analisar e ver se Paulo, em algum momento nesta carta, ele ensinou ou trouxe algum ensinamento com relação a como deve ser o comportamento da igreja no período denominado como a grande tribulação, o dia do Senhor, a ira de Deus, que são apenas termos intercambiáveis que fazem aplicação a esse momento que é um momento único na história. O próprio Jesus chegou a afirmar que essa época ela nunca houve e nunca jamais haverá, ok? Então é um momento singular na história da humanidade, a qual Deus irá derramar os seus juízos, né, sobre as nações ímpias, né, a qual ali ele entrará em juízo com elas. Isso aí está muito claro lá em Romanos capítulo 1, versículo 19, diz que a ira de Deus se revela dos céus sobre toda a impiedade. Então, como ficam muitas vezes aí esses debates, né, a gente não está aqui para trazer uma palavra final, para bater um martelo e virar a ponta do prego, não. Mas apenas com um objetivo, um aspecto escatológico, onde a gente vai tentar aqui ver se Paulo, em algum momento, ensina, não só na carta aos Tessalonicenses, mas em qualquer das suas 3 epístolas, se ele ensina como é que os irmãos devem se comportar durante a grande tribulação, ok? E como sempre, eu sempre às vezes gosto de dar aquelas alfinetadazinhas que é para tirar dessa posição de conforto, para que a gente pesquise, a gente vá avaliar, a gente vá analisar, ok, irmãos? Porque como vocês muito bem sabem, né, nossos queridos pós-tribulacionistas, eles na verdade só têm uma passagem, e que ela é mal interpretada, ela é descontextualizada, é ignorado os seus princípios hermenêuticos com relação a esse evento, que ele só tem essa passagem, que é Mateus 24. Aí eles vão dizer, não, mas tem Lucas, não, são passagens paralelas com outras perspectivas ou com outros acréscimos a qual você não encontra em um evangelho. Por exemplo, no evangelho de Lucas, no capítulo 21 e no capítulo 17, Lucas, narrando esse mesmo sermão, ele incrementa algumas questões que Mateus não escreveu. Isso não significa que seja uma outra passagem, é a mesma situação. Então a única passagem que meus queridos pós têm é Mateus 24, ok? E o posicionamento que nós defendemos, a qual eu me identifico, a posição pré, nós temos todas as epístolas paulinas, como passagens como a própria epístola de João, lá no capítulo 3, o próprio epístola de Judas, fala, o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz que nós, aqueles que são crentes, que estão com essa esperança, eles sentem no coração a proximidade desse dia chegar. Então, a gente não vai aqui confrontar uma conta, porque isso aí já está até demais aí no canal do YouTube, ok, gente? Mas a gente vai terminar hoje e vamos aqui avaliar se no último capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, se Paulo ensinou os irmãos dessa igreja a enfrentarem a grande tribulação.
Nós já estamos aqui na parte final do capítulo 5. Nós tivemos que dividir esse capítulo 5 em 3 porções, porque ele é gigantesco, ele possui 28 versículos, onde nós vimos aí alguns esclarecimentos que Paulo traz e faz algumas figuras de linguagem para ilustrar quem são as pessoas que serão apanhadas de surpresa nesse dia, que ele faz comparação entre dia, entre noite. Ele traz um esclarecimento do que se refere a essa extensão da expressão dia do Senhor. Ele diz que é a ira do Senhor, então a igreja não está destinado para isso, porque o próprio Cristo morreu para que ele resgatasse, né, todos aqueles que creem em seu sacrifício e aí a trazer a salvação para os tais. E você viu aí no capítulo 5 que ele faz distinção de grupos de pessoas. Ele denomina um grupo de aqueles que são do dia e aqueles que são da noite. Aqueles que são da luz, aqueles que são das trevas, aqueles que têm uma vida de vigilância e aqueles que têm uma vida de dormência, que ele chama aqui, né, de dormir, totalmente desprovido de uma atenção, né, e de ter cautela com os acontecimentos escatológicos que estão prescritos e que irão acontecer. E ele, depois de fazer toda essa analogia, ele agora se volta para a igreja e traz aplicações práticas. Isso era o costume do apóstolo Paulo. Sempre em suas cartas, ele no início das suas cartas, ele sempre fazia a apresentação, se dirigia à igreja, fazia aquela saudação, aquela oração, aquele agradecimento pela igreja, e aí começava a destrinchar o seu argumento com bases teológicas. E no final de cada carta ele sempre vai trazer aplicações práticas daquilo que ele trouxe de forma oral e literal, ok? Então o capítulo 5 não vai fugir a essa regra. Se você observar o capítulo 5, a partir de agora do versículo 12, talvez até a sua própria Bíblia aí esteja na epígrafe aí, ó, diversos preceitos, ou seja, conselhos práticos para que aqueles irmãos eles colocassem para que vivessem a unidade da igreja. O que Paulo sempre lutou e sempre batalhou foi pela a unidade da igreja, coisa que tem sido totalmente deixada de lado nos dias que estamos vivendo. A unidade da igreja, ela tem se desfragmentado, né? Agora, isso porque devido a vários fatores que eu não quero aqui entrar em questão. Mas vamos agora analisar, para a gente encerrar. Espero que seja curtinho o vídeo para que você possa assistir aí. E depois, se você quiser, se você ficar com dúvida em alguma das partes que nós ministramos, é só você voltar aí no meu canal do YouTube e que tem desde a primeira videoaula até hoje, que vai encerrar a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, se você observar aí, capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, do versículo 12 ao versículo 28, eu identifiquei aqui 3 porções que Paulo traz aqui, conselhos práticos. Se você observar, versículo 12 e versículo 13 são conselhos práticos com relação à membresia e à liderança da igreja. Quais são os preceitos que Paulo determina que a membresia da igreja deve ter com relação aos líderes, aqueles que presidem a igreja. E por aqui vai trazer alguns conselhos, versículos 12 e versículo 13. Se você observar agora, versículo 14 e o versículo 15, Paulo traz agora advertências e conselhos práticos para o aconselhamento mútuo entre os irmãos, que são aconselhamentos pessoais e interpessoais. Como deve ser o tratamento com aqueles que estão andando em desordem, com aqueles que estão andando fraco na fé, para que haja uma mutualidade entre eles e um coopere ajudando com o outro. E se você observar do versículo 16 ao versículo 24, Paulo vai trazer preceitos ou aconselhamentos com relação ao culto coletivo. Qual é o procedimento que aqueles irmãos devem ter com relação ao culto coletivo, ao culto familiar. Tá ok? E versículos de 25 ao versículo 28, se você observar, Paulo ali vai apenas trazer suas saudações, um pedido de oração. Ele pede também que a igreja ela aceite, ela acate essa exortação que Paulo deu através da própria leitura dessa carta, e ele termina ali com a sua famosa bênção sobre aquela igreja. Então, se você observar apenas essa primeira parte aqui, esse esboço que trouxemos, em momento algum você vai observar que Paulo de forma alguma exorta aqueles irmãos a terem uma postura diante da grande tribulação. Paulo não vê a grande tribulação, a igreja presente. Vamos observar, se você observar, versículo 12 e o versículo 13 são conselhos que Paulo dá à membresia daquela igreja,
para que recebam, para que valorizem e para que amem e ao mesmo tempo obedeçam os líderes da igreja. Gente, hoje está complicado a gente colocar isso em prática, né? Mas se está aqui escrito na palavra de Deus, está escrito como um mandamento, como uma ordem paulina, nós devemos nos submeter. Confesso que não tem sido fácil nos dias de hoje, com tantas coisas que têm surgido no meio evangélico, né? na igreja brasileira, né? No chamado mundo gospel, tem trazido muita decepção, muito escândalo, isso tem sido difícil. Mas Paulo diz que a unidade da igreja, a igreja unida em um propósito só, consegue vencer essas barreiras. Se você observar, olha os conselhos que Paulo traz para os irmãos com relação à liderança da igreja. Eu separei aqui de verbos, que são 4 verbos que não tem como você dissociar dessa situação que está ligado à liderança da igreja. Não tem como você dissociar. Se você dissociar você quebra esses 4 princípios que Paulo traz aqui nos versículos 12 e 13. Vamos ler, aqui a minha versão é a versão atualizada. Olha o que nos diz, ó. Agora vos rogamos. Então pode ver que essa expressão agora, Paulo está agora entrando em outra dimensão, está tratando de outra situação a qual ele terminou a sua colocação ali com relação a um assunto, e agora ele traz um assunto novo para encerrar toda a sua argumentação com relação aos princípios da ordem do culto dos irmãos na igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13. Princípios para que a membresia se submeta ao líder da igreja. Olha o que Paulo está dizendo. Agora vos rogamos o quê? Irmãos, que o quê? Que acateis. A palavra aqui, acatar, significa aceitar, receber. Então Paulo está aqui exortando que os irmãos eles deveriam aceitar a liderança da igreja. O próprio Paulo ensina na carta aos Romanos que todo potestade, toda liderança é ministro constituído por Deus. E quem se rebela contra um ministro desse não está se rebelando contra a pessoa em si, mas sim contra o próprio Deus. Paulo está dizendo, acateis, com apreço. A palavra aqui, apreço, no original, ela se refere a você aceitar e valorizar, porque Deus, como o próprio Paulo fala na carta aos Efésios, ele nos deu esses líderes para a igreja, para que a igreja seja edificada como um corpo único e chegue à maturidade de Cristo. Porque havia muita... Aqui não dá para a gente entrar em muitas questões de contextualização, porque vai ficar grande o vídeo, eu não quero. E esse não é o foco, ok, irmãos? Esse não é o foco. O nosso foco é uma perspectiva escatológica da carta. Olha o que Paulo vai dizer. Agora rogamos, irmãos, que acateis. Rogamos, Paulo insistia, vocês devem obedecer, porque a princípio esse princípio não é uma ordem minha, mas é uma ordem que recebi diretamente do Senhor. Paulo diz isso o tempo todo. O que vos entreguei foi o que também recebi do Senhor. Aqui não era uma ideia particular de Paulo. Apenas Paulo estava transmitindo aquelas ordens que ele recebeu do próprio Senhor. E ele passa isso para a igreja. Ok? Acateis com apreço. Agora, quem é que deve acatar com apreço? Quem é que deve ser recebido e deve ser valorizado dentro da igreja? Por quê? Os que trabalham entre vós. Olha só, Paulo vê o ofício ministerial como um trabalho. Não é uma coisa qualquer. Paulo vê isso como um trabalho. E todo trabalhador é digno de seu salário. Aqui está claro. Apesar dele não tocar nesse assunto, mas por trás aqui nós podemos conjecturar e levantar essa hipótese. Que aquele que está presidindo é uma função dada por Deus, que ao mesmo tempo é um trabalho. E se é um trabalho, ele é digno de ser remunerado. Olha aqui um texto que muita gente você nunca percebeu, que aqui por trás está mostrando aqui o princípio de trabalho no ministério e que deve ser, remunerado. Olha aí para que servem as ofertas da igreja. Você talvez nunca tenha visto com essa perspectiva, tá ok? Mas vamos continuar, meu foco não é esse. Olha só. E que vos presidem, liderar. Ele está falando aqui sobre liderança, que deve ser recebido, deve ser valorizado. Aqueles que estão no ofício de liderança da igreja. Olha, no Senhor e vos admoestam, ensinam, corrigem. Então aqui ele está trazendo alguns princípios.
da liderança da igreja. Para os irmãos, vocês devem acatar, recebam, são ministros de Deus para a edificação da igreja. Vocês devem valorizar, porque o trabalho que esses caras fazem, meu irmão, é ardoroso. Ele vai dizer aqui, olha só, versículo 3, ó, e que o tenhais com amor. A igreja deve receber a liderança de forma amorosa, voluntária. Irmãos, quando se trata de amor, amor é um mandamento bíblico e que ele deve ser praticado não de forma involuntária, mas de forma amorosa, voluntária. Você deve se dispor, é um mandamento e que esse mandamento é um mandamento que ele tem um processo de progressão que você deve estar sempre progredindo em aumentar, e tem sido difícil demais nos dias de hoje. Mas Paulo aqui está dizendo, ó, lembra? Eu falei aqui sobre 4 verbos que nós encontramos no versículo 12 e 13. Aceitar, valorizar, amar, e o último qual é? O último verbo, olha só que se encontra no versículo 3, ó, que os tenhais com amor em máxima consideração, ó, por causa do trabalho que realizam. Obedecer também. Obedecer também é outro critério que está ligado à igreja diante da sua liderança. Então, se Paulo está admoestando, ensinando, aconselhando os irmãos a praticarem isso, possivelmente isso era uma prática que talvez não estava sendo muito praticada naqueles dias. E Paulo adverte, ó, vocês devem receber, esses líderes são ministros de Deus, vocês devem dar valor a eles, porque eles têm um trabalho que é muito árduo. Se você observar na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 5, Paulo fala sobre essa mesma situação. E ainda diz uma coisa que Paulo não disse à igreja de Tessalônica. Lá em 1 Timóteo, Paulo é tão enfático com esse ensino, com esse cuidado com os líderes da igreja, que Paulo diz a Timóteo, ó, Timóteo, esses que presidem aí, para bem da verdade, eles devem receber dobrado. Deve receber dobrado, irmãos. Então, a falta de entendimento com relação à parte de finanças da igreja é o que tem contribuído para esses escândalos que nós temos visto no meio gospel da igreja brasileira. Falta de entendimento, ok? E muitos, às vezes, por não ter esse entendimento, denigrem, usam de vários termos pejorativos para desqualificar ministros que Deus colocou para edificar a igreja. Ok? Paulo aqui está dizendo, não, vocês não devem fazer isso. Vocês devem recebê-los. Vocês devem valorizá-los, vocês devem amar eles, ao mesmo tempo vocês também devem obedecê-los. É difícil, irmãos, é difícil, porque hoje em dia tem cada presepada aí como líder dentro das igrejas que é complicado, gente. Mas Paulo é enfático e é uma ordem do Senhor. Independente de você ou eu se agradar com tais características de certos líderes, Paulo diz, orem para que Deus possa abençoar a todos. Após Paulo dar essa exortação sobre a relação entre membros e o líder, Paulo agora passa a mostrar a relação que existe entre a membresia, os irmãos, como deve ser ali a prática diária, né, do amor fraternal dentro da igreja. Aí ele agora vai para o verso 14 e o verso 15. Ele tira o líder de foco e agora coloca a membresia em si. Olha o que Paulo diz, ó, exorto-vos também. Olha aí a palavra também. Então significa que é uma exortação agora que está direcionada para um outro grupo de pessoas. Ele, após falar da liderança, ele volta para o grupo de membresia. Ó, irmãos, ó, que admoestei os insubmissos. É difícil, irmãos, né? Então, a própria membresia recebe essa autoridade para corrigir, para exortar aqueles que são insubmissos, trazer eles a uma consciência racional e amorosa de uns para com os outros. Não é função só do líder. É a função primordial, mas essa função também cabe àquele irmão que tem um conhecimento, que tem um equilíbrio e que sabe lidar com os seus próximos, trazer a correção. Olha o que ele vai dizer aqui mais no versículo 14 ainda. Ó. Consolar os desanimados. Então aqui ó, tem alguns princípios que devem ser relevantes. Primeiro aqui, ó, admoestar os que são insubmissos. Aqueles que são rebeldes, você tem a autoridade para corrigir, mas de forma o quê? No Senhor. Lembra daquele irmãozinho
que estava tendo um caso de relação sexual, um incesto com a sua madrasta, lá em 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo é só entrega, eu já entreguei. Entendeu? Mas esse julgamento, Paulo diz lá, porém no Senhor, diante do procedimento do reto juízo da palavra de Deus, podemos sim trazer a demonstração sobre os nossos irmãos. Não compete só ao líder, é a função do líder, mas Paulo também, ele outorgou aquela membresia. O que é que Paulo vai dizer mais? Então, corrigir os insubmissos, o que mais? Consolar aqueles que estão desanimados. Esse também é outra função da própria membresia em si. É aquele irmão que está para baixo. Não, irmão, vamos lá, vamos, a gente vai caminhar com você, a gente vai te ajudar, você está caindo, a gente vai levantar. É isso. Mas tem um ditado popular no nosso país, né, que diz assim, que se você vê aquele que está morrendo, vá lá e termine de matar. Esse é um conceito totalmente mundano e contrário à palavra de Deus. Mas Paulo diz aqui, para aqueles que estão fracos na fé, o que é que ele vai dizer? Consolar, trazer uma palavra de conforto, trazer uma palavra de ânimo. O que mais no versículo agora 14? Amparei os fracos, amparar os fracos. Aqueles que estão ainda como praticamente novos convertidos, amparar, trazer, acolher os novos convertidos. É isso que o texto está em foco. O que mais? E sejais longânimos. Eita, para que Paulo foi dizer isso? Sejais longânimos. A palavra longânimo aqui significa ter uma paciência extremada. Irmãos, eu confesso que eu não consigo ter, não. É muito difícil. Mas a palavra aqui está me exortando e a me demonstrando. Olha só. Versículo 14, sejais longânimos para com todos. Irmãos, é tão difícil colocar isso em prática, mas está aqui, se está na palavra de Deus, o próprio Senhor vê que nós temos a capacidade de colocarmos isso em prática. Se o Espírito Santo não estiver em nossa vida, a gente não consegue colocar isso em prática, porque, irmãos, vocês vão reconhecer, existe cada mala sem alça dentro dos ministérios que é complicado, né? Inclusive aqueles que são cristãos e que defendem a bandeira comunista. Defende o socialismo. Eu não sei o que é que esses cristãos estão fazendo dentro da igreja. O cristão comunista, ele devia ir para a Venezuela, para Cuba, para a Coreia do Norte. Vai para lá, meu irmão. Lá com certeza você vai ser bem recebido, ok? E olha o que é que ele vai dizer agora aqui, no versículo 15. Lembre-se, versículo 14 e 15 são admoestações coletivas da membresia, para que um ajude o outro. Para trazer o quê? Trazer unidade ao todo. Versículo 15, evitar que alguém retribua ao outro mal por mal. Esse também tem sido outra característica que tem sido difícil vermos ela sendo praticada na igreja brasileira, no nosso contexto. Evitar que outro faça um mal ao outro. Isso tem sido terrível dentro dos ministérios e tem trazido muitas decepções, conflitos, desgastes dentro da igreja, irmãos. Mas Paulo está dizendo aqui, não retribua. É o que Paulo diz o tempo todo, não retribuir o mal com o mal. Mas nós somos falhos, nós escorregamos e muitas vezes cometemos esses deslizes, irmãos. Que Deus possa nos dar misericórdia. O que é que ele vai dizer? Pelo contrário, segui sempre o bem entre vocês. Olha, escute bem esse versículo 15, viu? Então Paulo aqui está advertindo que nós devemos sempre manter a unidade, a paz entre nós e para com todos. Até com os ímpios nós devemos manter a paz. Tem um versículo lá em Romanos que diz, se depender de vós, tem paz. Porque tem hora que não depende só de a gente, irmãos. Tem hora que não depende só da gente. Tem um ditado popular que diz, dois não brigam se um não quiser. Eu acho que é isso aí que diz, né? Dois não brigam se um não quiser. Então Paulo adverte, se depender de você, tenha paz. Mas existem situações que não dependem só do nosso procedimento, ok? Mas Paulo vai dizer que nós devemos manter a unidade da paz dentro da comunhão cristã. E não só dentro da comunhão, mas fora também. Não é verdade? Agora, a partir do versículo 16, que é a última unidade dessa carta, Paulo agora vai trazer princípios que estão ligados ao culto familiar, à coletividade, a igreja em si toda no geral. E aqui a gente pode ir rapidamente porque são coisas que estão claras, não precisa trazer nenhum discernimento, nenhuma claridade sobre o que Paulo está aqui ensinando, mas é fácil e rápido. Primeira característica que deve haver no culto coletivo é a alegria, irmãos. É a alegria. Um dos princípios que permeia a coletividade
do culto coletivo é a alegria dos irmãos, o prazer de estarem reunidos. Tem certos cultos que às vezes é complicado você se manter de forma alegre, né? Cada um tem ali o seu momento e a gente tem que entender, isso é muito difícil, mas Paulo diz, ó, preservem pela alegria da unidade. A próxima, irmãos, é o que não pode faltar em momento algum na coletividade cristã, é a oração. Olha o que aqui Paulo diz aqui, orai sem cessar. Princípios, né, que permeiam a vida cristã coletiva dentro da igreja. A oração. Olha só, a gente vai aqui falar rapidamente, eu não vou estar aqui destrinchando o que quer dizer tintim por tintim, porque eu já falei. Nossa perspectiva é escatológica. Vamos só recapitular. O primeiro bloco foi conselhos práticos da membresia com relação à sua liderança. Nada de tribulação. Depois vimos aqui Paulo trazendo princípios sobre as relações pessoais e interpessoais entre a membresia da igreja. E agora Paulo encerra a sua carta mostrando princípios que devem nortear o culto familiar, a coletividade. Primeiro, a alegria. Segundo, deve ser a oração. O terceiro, versículo 18, Paulo fala sobre a prática da gratidão, de sermos gratos. Caramba, também tem sido difícil, irmãos, demonstrarmos gratidão em meio àquilo que temos vivido, né? Nós temos sido muitas vezes mais ingratos do que propriamente grato a Deus por tudo que Ele nos tem proporcionado. E Paulo diz que a gratidão, ela deve permear a vida do cristão. Outra coisa que é muito interessante, no versículo aqui ainda 19, é não impedirmos, irmãos, a ação do Espírito Santo dentro da igreja. Esse versículo eu quero aqui só falar alguns detalhes. Por exemplo, eu estou aqui com a versão atualizada. A minha versão atualizada diz assim, ó, não apagueis o Espírito. Irmãos, você vai concordar comigo que o Espírito Santo é Deus. Essa linguagem que Paulo fala aqui de não apagar, não tem como. Como é que a gente vai conseguir apagar Deus? Tem como apagar Deus? Eu achei a tradução desse versículo muito mais clara para a gente entender na versão NTLH, que lá diz que nós não devemos impedir a ação do Espírito Santo na igreja, ou limitar a ação do Espírito Santo. Irmãos, quem manda no centro do culto é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que veio para consolar, é aquele que veio para convencer o mundo. Então, às vezes nós queremos limitar e colocar limites, ou até mesmo extrapolar a ação do Espírito. Nós não podemos fazer isso. Primeiro porque o Espírito Santo é Deus, ele é onisciente, ele é o Todo-Poderoso. Não tem como a gente limitar a ação do Espírito Santo. Mas aqui Paulo vai dizer que nós podemos impedir a ação do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Vamos pular, vamos para frente. Versículo 20, Paulo vai falar sobre a importância da exposição da palavra. Ele vai dizer aqui, ó, não desprezei as profecias. Irmão, a profecia aqui não é gente que fica hoje em dia nesse mundo pentecostal maluco aí, que é o tempo todo. Não, não é isso não. Paulo aqui está falando sobre a exposição da palavra. A prioridade que a exposição da palavra tem. Está sendo difícil isso nos dias de hoje, né? E não desprezar. Versículo 21 e 22 são duas ideias antagônicas. Tudo relacionado à pregação da palavra. Aquilo que é ministrado, o que for de bom, você deve reter, guardar para você. Porque a pregação da palavra, ela tem três esferas, meus irmãos. Ela tem a esfera humana, tem a esfera de Deus e tem a esfera do inimigo, se você não sabe. O inimigo também, muitas vezes, ele pode se utilizar ali daquele mensageiro por não estar alerta, por não estar atento e falar coisas que não condizem com toda a Escritura. O próprio Paulo advertindo a Timóteo disse que no fim dos tempos muitos darão ouvidos a doutrinas e ensinamentos de demônios, irmão. Então nós temos que ter muita observação. E como é que a gente faz isso, irmãos? Através da exposição da palavra, é o que Paulo está dizendo. Não despreze, ou seja, tenha cuidado com a exposição da palavra. O que for de bom, você retenha. E o que for de mal, ele diz no próprio versículo 22, se afastar, joga fora. E ele, no versículo 23, ele fala sobre o exercício da santificação que permeia três áreas do ser humano, que é corpo, alma e espírito, um processo total. A plenitude da santificação naqueles que fazem parte da membresia da igreja. E Paulo termina essa lista de características que devem permear o culto coletivo
com o que? Deus derramando sua fidelidade, ou seja, Deus cumprindo, ou ainda um processo de cumprir progressivo, a sua fidelidade está sobre a igreja do Senhor. Ele termina aqui, ó, versículo 24, ó, fiel é o que vos chama. Ou seja, então você pode ver lá que Deus chamou, né, aquele povo que vivia debaixo da idolatria, está no capítulo 1, vivia debaixo, né, da adoração de deuses falsos, deuses mentirosos, né, para servir ao Deus verdadeiro e aguardar o seu Filho dos céus. E Paulo aqui termina, versículos de 25 ao 28, como nós já adiantamos, né, fazendo suas saudações finais. E Paulo era um homem que era muito, se você observar, Paulo era constante nessa frase, né? Orai por nós. Olha o que ele diz aí, versículo 25, ó, irmãos, orai por nós. Ele vem pedindo oração o tempo todo. Paulo era um homem que era muito carente da oração da igreja. E Paulo tinha convicção que a igreja unida, se submetendo a esses princípios que ele estabeleceu, essa igreja entrando em oração, traria livramento para a vida de Paulo. E você pode observar que no versículo 26 aí tem uma questão que era um costume cultural daquela época, que era o ósculo santo, né? É claro que isso pode variar de cultura de país, né? Nós aqui na nossa cultura, no nosso país, preferimos trocar o ósculo santo pelo um aperto de mão, por um abraço, seja lá tudo desse gênero, ok? E aí ele termina também o versículo 27 com uma ordem pedindo que essa carta ela deve ser aceita, deve ser acatada e ao mesmo tempo ela deve ser lida de forma prática para toda a igreja. E ele termina aqui com a sua bênção costumeira, não a tríplice bênção apostólica, mas sim para que Deus sempre derrame bênção sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Irmãos, chegamos ao final, concluímos aqui a nossa exposição, que é uma perspectiva escatológica sobre a carta aos Tessalonicenses. Eu espero que você tenha observado. Depois, se você quiser, você volte aí no meu canal, certo? Vasculhe, encontre aí, você vai encontrar. Elas estão caracterizadas aí com a imagem que eu coloquei, já para você ter facilidade para identificar. Então, irmão, nós podemos tirar nossas conclusões. Quais foram? Que em momento algum, essa carta, como sendo considerada a carta mais escatológica de Paulo, concluímos que Paulo não ensinou em momento algum aos irmãos da igreja de Tessalonicenses a como eles devem se preparar para passarem pela grande tribulação. Então vemos que diante dessas exposições, é claro que foi de maneira rasa, certo? De forma panorâmica, mas que deu para trazer um entendimento claro. Paulo não ensinou os irmãos a passarem pela grande tribulação. Paulo não via e não conseguia enxergar a igreja sendo submetida a passar pelo juízo de Deus, que é denominado como o dia do Senhor, o dia da vingança, a ira de Deus, a ira do Cordeiro, ok? Paulo não ensinou isso de forma alguma. Paulo tinha a convicção de que a igreja foi chamada, né, para servir a Deus e ao mesmo tempo a esperança da igreja no arrebatamento da igreja, que Paulo ensina claramente no capítulo 4. Irmãos, pode ser que tenha ficado algumas brechas, mas que são preenchidas facilmente com a sua própria compreensão da carta. Eu peço que você vasculhe mais, procure mais. Tem pessoas aí capacitadas e dotadas muito superior a mim e que podem trazer complementos ou até mesmo mais aparato com relação à exposição escatológica da carta aos Tessalonicenses. Que Deus abençoe sua família e sua vida. Estamos aqui. Se você gostou, compartilhe e dá o like e vamos divulgar a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém?